Dois juntos, né? Mas os dois, pelo que eu entendi, falam do reconhecimento da glória de Deus também. No primeiro, que acho que você tocou, fala por que os anjos se prostram, o que eles estão vendo. É isso? Isso. Estão vendo o lindo de Deus. Estão vendo o amado de Deus. O que será que os anjos estão vendo, hein? Para se prostrar. E enquanto você tocava esse louvor, Thiago, Deus estava me falando ali a respeito da adoração. Eu fui pesquisar ali rapidinho a raiz da palavra adoração. Entre muitos termos que a gente pode encontrar para a raiz da palavra adoração, eu encontrei ali, a gente pensa em adoração como cânticos de louvores, né? Cânticos de adoração. Mas eu fui na raiz da palavra e tinha ali prostrar-se, inclinar-se, como forma de adoração. Na raiz da palavra adoração, prostrar-se, inclinar-se. Fala de reconhecimento daquilo que alguém é. Ninguém se prostra perante algo que seja menor do que ele, né? Alguém que se prostra ante alguma coisa que é maior do que ele. Até quando nós estamos com alguns problemas, situações difíceis na vida, a gente fica prostrado, nos prostramos diante dessa situação porque essa situação é maior do que nós. E só conseguimos deixar essa situação ruim na nossa vida quando reconhecemos que tem algo maior do que aquela situação, que é o próprio Deus que nos livra dessa situação. E muito pertinente o que Deus... Gosto muito de prestar atenção nos detalhes de como Deus faz as coisas, porque o que Deus tinha me trazido durante essa semana mesmo é para falar a respeito de uma condição do que Deus é e do nosso reconhecimento em relação a isso. É sobre autoridade. Deus é autoridade. Deus não só é fonte de autoridade, mas como Ele é própria autoridade. Então, os anjos se prostram e os anjos cantam porque estão vendo a autoridade. Estão diante da autoridade. Podemos dizer, é fácil dizer que os anjos se prostram porque eles são criados por Deus, né? E criados para isso mesmo, para estar diante de Deus, servindo a Deus o tempo todo. Mas houve um anjo lá que não quis se prostrar, não. Um anjo que quis ser como o Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. E Deus não permitiu que isso acontecesse. E junto com esse anjo, Lúcifer, né? Anjo de luz, e todos aqueles que ele conseguiu arrebanhar, Deus o separou da sua presença, né? Retirou aquele anjo que quis para si aquele lugar de autoridade. Porque ele não quis beleza para si, nem o poder, porque Deus já tinha feito ele muito poderoso e tinha feito ele o anjo de luz, o mais bonito, né? Quem era semelhante àquele anjo de luz? Mas ele queria para ele aquela posição de autoridade. E nós vemos nisso que eram criaturas, né? Tão caras o seu valor para Deus como os anjos. E depois nós vemos que o homem tomou a mesma atitude e Deus não negocia com a questão da autoridade. A autoridade é algo muito caro para Deus porque se ele negociar com isso, se ele abrir mão disso, ele vai abrir mão de si próprio. Porque Deus é a autoridade, fonte da autoridade. Nós não vemos nenhum outro ser que possa sustentar pela palavra do seu poder todo o universo. Né? A lua está parada lá, ou nos seus movimentos em volta da terra ou do sol, porque Deus faz a lua permanecer daquela forma pela palavra do seu poder. Nós não vemos nenhum outro ser que consegue fazer com que o sol permaneça como ele está e nos seus movimentos e as galáxias, que não seja Deus. Nenhum outro ser tem essa capacidade de fazer com que as coisas permaneçam nos seus devidos lugares, as leis da natureza, que não seja Deus, dado o poder e a autoridade de Deus, porque de quem todas essas coisas vieram, né? Mas são coisas que Deus vinha me falando ali. O que eu realmente queria conversar com a igreja hoje, como nós temos trabalhado a respeito de dons e ministérios, e vimos sobre dons e ministérios específicos, né? Dons do Pai, né? Dons de Cristo, que são as funções
de Cristo na igreja e as manifestações do Espírito Santo. Vimos algumas coisas específicas. Outro dia fizemos um exercício sobre isso e Deus me falou, precisamos ver a respeito do que é comum a todos, porque essas manifestações e esses dons que Deus coloca no corpo, para a edificação do próprio corpo, né, para o crescimento do corpo, para atingir o cumprimento da vontade de Deus, são importantes, mas tem coisas específicas, como tem em cada localidade a constituição do governo local da igreja, né, com os presbíteros e os diáconos, que nós recentemente, Deus nos abençoou com isso. Nós temos também um trabalho, um dom, que é comum a todos os santos, que é o dom de ser testemunhas, né, de Jesus e edificar nas juntas e ligamentos. Mas isso é o que eu queria trazer. Eu acho importante a igreja estar olhando para isso e por isso os discipuladores, né, os mestres aí dentro do corpo de Cristo estão trabalhando isso nas casas. Temos que olhar para isso, porque cada santo precisa estar desempenhando bem o seu papel, porque se o ouvido não ouve, se a língua, né, a boca não fala, se a mão não pega, o corpo não funciona bem. O ouvido não vai poder pegar as coisas e a mão não vai poder escutar as coisas. Cada membro precisa desempenhar bem o seu papel dentro do corpo de Cristo para que o corpo de Cristo seja saudável. E o corpo de Cristo tem um cabeça que está fazendo o corpo funcionar bem e por isso que nós temos olhado para essas coisas. Mas então o que Deus me falou durante essa semana, no finalzinho dela, foi isso: eu quero falar sobre autoridade com a minha igreja. E aí eu quero abrir com os irmãos a palavra primeiramente em Isaías. Nossa leitura anual, nós temos incentivado os irmãos a fazerem a leitura da Bíblia periodicamente. Especialmente nós temos um plano de leitura de 3 capítulos diários, né? Que a gente começa em Gênesis, em janeiro, termina em dezembro, no Apocalipse, né? Lendo mais ou menos 3 capítulos por dia. E a gente consegue cumprir a leitura da Bíblia o ano todo. E dessa semana nós estamos em Isaías. Quem conseguiu chegar nesse ponto, se você não conseguiu, você coloca isso em dia, alcança essa leitura e fica no mesmo espírito que os irmãos estão recebendo da palavra do Senhor. Mas na leitura de Isaías 5, eu li e não consegui parar de ler mais esse texto. E de lá para cá eu venho lendo todos os dias, algumas vezes por dia. E de madrugada eu acordo e esse texto é que me vem. Eu queria olhar para os irmãos, com os irmãos para esse texto. Isaías 5, a partir do 26. Por favor, alguém lê alto para a gente. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e vem apressadamente. Vamos continuar, Rô, até mais para frente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. O que aconteceu aqui, ó? A gente lê um pouco antes, né, nesse texto de Isaías, fala que o povo estava perdido. Esse texto aqui, capítulo 5, precede o capítulo 6, que os irmãos devem lembrar quando Deus fala com Isaías, né? Como no ano do rei Uzias, Deus falou com Isaías, e Isaías tem aquela convicção de Deus de que estava no meio de um povo de impuros lábios, né? E que era um pecador.
Então ele revela a condição do povo, revela que ele também fazia parte daquele povo, era um povo perdido, um povo obstinado, mas Deus toca em Isaías ali e livra Isaías dessa perdição e coloca ele como boca em Israel. Mas fala da condição desse povo. Então no 5, esse capítulo 5, vem falando antes ali, o povo vem cometendo diversas coisas maléficas aí contra Deus, de desobediência. E aí, como se não bastasse cometer diversas desobediências contra o Senhor, eles ainda perguntam para Deus assim, ó, chega ao ponto de, após Deus castigar o povo, né, para que o povo se arrependa, não para matar ou para exterminar o povo, Deus vai castigando o povo e fala assim, após castigar, a mão do Senhor ainda não está encolhida, que Ele vai continuar a castigar porque Deus deseja o arrependimento do seu povo. E o povo vira para Deus. Eu vou ler como está aqui no versículo. É um pouquinho antes do que a gente leu. Após Deus castigar... Qual versículo? Eu vou ver aqui que eu escrevi, tinha anotado. Acho que é o 19, se não me engano. Ó, então Deus vem castigando o povo. Chega no 19, o povo de Deus fala assim para Deus: apresse-se, Deus, avie a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao propósito do Santo de Israel para o que conheçamos. O povo de Deus, comprado, resgatado por Deus, comissionado por Deus para fazer a sua vontade, e aí se torna desobediente. Deus castiga como um pai que quer que seu filho se arrependa e volte para o pai. O povo pergunta: venha, Deus, mostre a sua vontade para nós, revele o seu propósito para que nós o conheçamos. O povo está querendo conhecer o propósito de Deus ainda. Um povo que é detentor do propósito de Deus, conhecedor da vontade de Deus, é castigado e em vez de se arrepender fala: Senhor, mostre-se a nós, revela-se a nós, Senhor. O que a palavra fala que vai acontecer? Por causa dessa postura do povo, em ser obstinado e em continuar na independência, né, no cumprimento da sua própria vontade e não de fazer aquilo que Deus quer e ainda ficar com, como eu posso dizer, com migué, né, depois de ser corrigido. Mas qual que é a sua vontade? Revela a sua vontade, o que nós vamos fazer a sua vontade? A palavra fala que Deus vai fazer assim, ó. Ele vai dar um assovio. Ele levanta uma bandeira, um estandarte, né, fala na sua tradução. Ele vai levantar uma bandeira, ele dá um assovio. Ele não trouxe uma revelação extraordinária, ele não enviou fogo do céu, ele dá um assovio e uma nação distante da terra, do outro lado do mundo. Como que vem essa nação? A gente lê o texto aí. Ela vem correndo, apressadamente. Não se cansa, não afrouxa o cinto. Os seus pés são como de pedras duras. E eles vêm cavalgando e vêm como um leão, rugindo para pegar a presa. Quem que é a presa? Deus vai fazer isso com o seu povo. Mas o interessante é a gente pensar, porque a gente já tem visto que Deus então está castigando o seu povo para que ele chegue ao arrependimento. E que a mão dele não está encolhida, está esticada mesmo, que é para castigar de verdade, que ele quer o arrependimento. A gente vê que Deus chama uma nação desconhecida. Não é uma nação povo de Deus. Não é uma nação que teme ao Senhor. É uma nação qualquer. É um povo que não chama pelo nome do Senhor. Mas esse povo que não é submisso ao Senhor, vem correndo. Só por causa de um assovio de Deus. E Deus diz para mim que a igreja, por muito tempo, está com seus cintos afrouxados. Quando eu falo igreja, eu não falo adultos, tá, irmãos? Eu falo igreja de Jesus, em toda a terra, com seus cintos afrouxados, tranquila. Os seus cascos já não estão mais afiados. A espada, a lança já está meio arredondada, né? E Deus precisa só com um assovio chamar alguém que não é seu povo para corrigir o seu povo, para que o seu povo retorne para aquilo que ele quer. E eu pude ver nisso que tem diferença entre submissão e autoridade.
e obediência. O povo de Deus que é submisso ao Senhor, mas não tem obedecido muitas coisas que Deus tem dito para fazer. Porque talvez não reconheça quem Deus é. Mas os anjos reconhecem. E os 24 anciãos também se prostram diante da autoridade. E por mais que seja o povo de Deus e submisso, de que forma que tem feito, ou obedecido, ou colocado em prática as demandas, né, e as ordens desse que é a autoridade de todo o universo. Porque aqueles que não reconhecem a autoridade de Deus, estão andando lá no seu caminho, por um assovio, vem correndo que nem um leão para executar a ordem que lhe foi dada. E eu e você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos rugindo como um leão para executar a obra do Senhor, para colocar em prática aquilo que Ele nos deu para fazer? Ou nós estamos como um leão colocando em prática as coisas que nós temos para fazer na nossa vida? Da mesma forma como eu estudo e faço os meus trabalhos de escola, ou como eu ganho dinheiro, ou como eu invisto, eu tenho olhado para a obra do Senhor com essa mesma paixão, com esse mesmo volume, com essa mesma intensidade, ou com a intensidade que Deus quer. Eu creio que Deus está nos levando a fazer isso. Por isso que Ele tem fortalecido a sua igreja. Aí falo por nós aqui em Agudos. Vejo que Deus tem colocado todas as coisas no seu devido lugar. Tem colocado os ministérios específicos em ordem. Tem dado ao povo mestres segundo o seu coração que ensinam a sua palavra. E tem levantado um povo. Nós vemos essa safra de discípulos que chegaram para o Senhor como discípulos com sede de conhecer e de fazer a vontade do Senhor. Mas eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos, que um povo que não teme ao Senhor, por um assovio de Deus, reconhece a autoridade de Deus e vai executar aquilo que Deus disse para fazer. Quanto mais o seu povo, que foi comprado pelo seu sangue, que foi resgatado de viver da sua vã maneira de viver, quanto mais seu povo não vai executar aquilo que Deus tem determinado para fazer. E eu tinha muitas outras coisas aqui para compartilhar com os irmãos. Anotei muitas coisas a respeito de autoridade e de submissão. Quero dizer para você que nós temos esse livreto aqui com ensino a respeito de autoridade e submissão. Eu passei estudando ele, mas se ele for um livreto para a gente estudar, não vai atingir o seu fim. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus e reconhecer, assim como os anjos reconhecem e cantam na presença dessa autoridade. Reconhecer que Deus é a própria autoridade da nossa vida. E outra coisa que Deus também me disse para falar é que Ele, sendo a autoridade e exercendo a sua autoridade sobre todas as coisas criadas, alguém aqui encontrou com Deus fisicamente, alguém aqui se converteu, chegou para o Senhor Jesus, ou tem relatos de algum irmão que se converteu com Jesus aparecendo e explicando para ele alguma coisa? Se tiver, glória a Deus, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Ou alguém que se converteu porque escutou um filho de Deus falando a respeito das coisas de Deus. As coisas acontecem assim. Deus delegou para a sua igreja o proclamar em seu nome. E é assim que Deus faz no exercício da sua autoridade. No princípio, quando Deus criou homem e mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, né? E fazei o que com a terra? E o que mais? Quem disse? Dominai-a e sujeitai-a. O que é isso? Deus diz assim, vão e exerçam autoridade sobre todas as coisas. Mas entre eles mesmos, entre os homens, Deus não deixou explícito isso ali.
Mas quando ele resgata, ele dá aquela promessa para Noé e destrói todo o ser humano e depois resgata a família de Noé, né? Noé, seus filhos, sua nora, sua esposa. Deus dá ordem para o homem também, para dominar sobre os homens. E na palavra de Deus encontramos textos a respeito de Deus, inclusive falando assim, sobre o príncipe do teu povo, Deus reconhecendo a autoridade dentro do povo. E dentro da família, Deus colocando Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, e o homem como cabeça da mulher. O que está falando disso de cabeça? De exercício de autoridade. Quando Deus fala, vocês devem obedecer às autoridades, às pessoas constituídas desse mundo, que são ministros de Deus. Está falando de autoridades no âmbito civil, né? No âmbito da sociedade. Está falando de autoridade. Então, Deus é a suprema autoridade e concedeu ao ser humano o exercício dessa autoridade. É uma autoridade delegada por Deus. E o texto de Romanos que fala que toda autoridade procede de Deus? Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que há têm sido ordenadas por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Toda autoridade vem de Deus. E os homens são autoridades porque receberam esse papel de Deus, um exercício de autoridade de Deus. Então, não me venha com essa história, ou se alguém te disser isso, não acredita nisso, de que, eu parei com essa história de homens, eu só me submeto a Deus. O que Deus me diz, eu faço. Deus já disse que a autoridade dele vai ser exercida por um pai, por um líder espiritual, religioso, por um ministro da sociedade, seja executivo, legislativo, judiciário, ou de qualquer órgão que representa o grupo de pessoas, por um professor no âmbito de estudo, por um médico na medicina, né, no campo da saúde. Então, Deus exerce a sua autoridade através de pessoas. Deus tem a sua palavra, no qual todas essas autoridades têm que estar subordinadas e agindo de acordo com isso. Mas ele não diz na sua palavra que se a autoridade não tiver um bom testemunho, você não deve submeter ela, porque a autoridade procede de Deus. Mas se a autoridade te diz para fazer algo contrário à vontade de Deus, você sim se submete à vontade de Deus. A submissão, ela é total e imparcial à autoridade. A obediência é condicionada à palavra de Deus. Então, qualquer autoridade é instituída por Deus. Mas o meu pai é autoridade sobre mim? Autoridade. Mas meu pai é um alcoólatra. Então, não vou me submeter ao meu pai porque ele é um alcoólatra. Você não encontra na palavra de Deus um versículo, alguma parte que diga: vocês se submetam à autoridade porque ela é delegada por Deus, desde que ela se submeta à autoridade também. Você não encontra isso na palavra de Deus. Você encontra: submeta-se à autoridade porque a autoridade é instituída por Deus e ela é ministro de Deus. Agora, se no exercício dessa autoridade ela exerce com autoritarismo, é uma questão dela com Deus. Ela recebeu esse papel de Deus para exercer essa autoridade, mas nós recebemos do Senhor um espírito de submissão à autoridade. Então, eu queria só deixar isso para os irmãos, para a gente refletir sobre essas coisas, porque quando nós somos resgatados, quem aqui é salvo? Quem tem consciência, convicção da salvação? Quem é salvo? A palavra diz: todos que vocês foram batizados em Cristo, né, de Cristo vos revestis, recebemos uma nova vida. A obra de morte de Jesus no batismo é a nossa obra de vida e ressurreição, né, recebendo o Espírito. Então, se você cumpriu essa demanda de se arrepender, de ser batizado e receber o Espírito Santo, a palavra diz que você foi salvo. Mas salvo do quê? Jesus se tornou o quê da sua vida? Senhor. Senhor fala do quê?
Senhor de autoridade. Nós não fomos salvos para receber um bem de Deus maravilhoso, que é a vida eterna, e vamos receber, e para receber uma vida de poder maravilhoso. Não apenas isso. Nós fomos salvos daquela forma de viver sem autoridade, ou sem submissão, porque Deus, independente de nós, continuava sendo autoridade. Nós é que não submetimos a Deus. Então, se fomos salvos por Deus, por meio de Jesus, para que Jesus seja o nosso Senhor, Ele será o nosso Senhor através do exercício da autoridade delegada por Deus. Então, se antes você não reconhecia um pai e uma mãe, ou a pessoa local que representava a autoridade na sua vida, talvez você não tenha sido criado por um pai e por uma mãe, por alguma outra pessoa ou entidade, e ali representava um orfanato, por exemplo, aquilo era autoridade na sua vida, né? Então, se você não tem uma autoridade, se você não reconhecia a autoridade, agora que Jesus é o Senhor da tua vida, o teu pai ou o responsável por você é a autoridade sobre a sua vida. Se você desrespeitava professor na sala de aula, agora que Jesus é o Senhor da tua vida, você passa a respeitar professor na sala de aula, porque Jesus é a autoridade sobre a sua vida. E a respeito disso, Deus me falou que nós temos então muitas autoridades sobre a nossa vida. No campo civil, no campo do estudo, da saúde, no corpo de Cristo, dentro do lar, em vários locais, nós temos autoridade sobre nós. E que o exercício da submissão não é algo passivo, que eu fico aguardando a autoridade dar ordens para que eu me submeta. É ativo. A submissão, ela é ativa, porque a autoridade não é imposta por Deus e nem pode ser pelas autoridades delegadas. Nós é que temos agora, com um coração puro e limpo pelo Senhor, nos colocar em posição de submissão. Então, eu não vou ficar aguardando as ordens, ou vou ficar aguardando para que a autoridade exerça aquela autoridade sobre mim, mas eu voluntariosamente vou me colocar debaixo da autoridade. Então, se você é um filho, eu quero pegar esse caso específico que foi o que Deus tratou essa semana numa situação. Se você é um filho e você não deixou pai e mãe, não uniu-se a sua mulher ou ao seu marido e não se tornou uma só carne, então você está debaixo de uma autoridade, pai e mãe. Se você não cumpriu ainda isso, de deixar pai e mãe, de unir a um companheiro e de se tornar uma só carne, você não se tornou um novo núcleo familiar de autoridade. Você continua debaixo de uma autoridade delegada. Que a partir do momento que, como eu e a minha esposa, tomamos a atitude de sair debaixo dessa autoridade para exercer essa autoridade, então continuamos a honrar os nossos pais, a amar os nossos pais, obedecer naquilo que for necessário e justo diante do Senhor, só que agora vamos exercer uma autoridade sobre os filhos e sobre a casa que o Senhor nos colocou. Se você não cumpriu esses passos ainda, mesmo que você more fora do lar, mesmo que você tenha independência financeira já dos pais, que é natural o seu desenvolvimento como pessoa, adquirindo certas maturidades emocional, financeira, espiritual, para que você adquira esse relacionamento e passe a ser um novo núcleo de autoridade, você ainda está debaixo dos pais. Se não cumpriu esse espaço aqui de sair da casa do papai, da mamãe e de unir-se ao seu companheiro e tornar uma só carne. Você não tem que esperar ou nem que considerar que você já é totalmente independente, porque você não é, você tem uma autoridade sobre a sua vida. E a autoridade principal sobre a sua vida é seu papai e é sua mamãe. Então, por mais que você seja um ótimo administrador, que você tenha ótimas ideias, você tem que pegar o teu orçamento e submeter o papai e a mamãe, porque são a sua autoridade sobre a sua vida. Por mais que você já seja independente do papai e da mamãe, no sentido de se desenvolver e estar com maturidade, você tem que ir se apresentar perante a sua autoridade e prestar contas para ela. Essa semana um discípulo nos procurou dizendo assim:
olha, esse discípulo vive já, nem foi criado pelo pai, foi criado só pela mãe. O pai saiu de casa muito cedo e ele foi criado pela mãe e a mãe já faleceu. E esse discípulo veio me procurar, eu estou querendo comprar um carro, estou aqui com dinheiro, estou aqui, a situação é assim, o que você me disse para fazer? Eu falei, o que teu pai te disse para fazer? Meu pai? Eu falei, sim, teu pai. Não, mas eu já moro sozinho há tantos anos, eu tenho independência financeira já há 18 anos. Eu falei, mas tem uma autoridade sobre a sua vida. Se você quer saber qual que é a vontade de Deus nessa área da tua vida, vai falar com essa autoridade específica que pode dizer para você. Então você quer saber qual é a vontade de Deus para determinadas áreas específicas da tua vida? Talvez você não esteja precisando orar para o Senhor e dizer, Senhor, revele a sua vontade. Senhor, mostre o seu propósito eterno para que eu conheça. Você vai se submeter lá às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. E Deus vai trazer resposta para a tua vida, do que você deve fazer. E é assim que Deus tratou comigo e tem tratado situações na minha vida. Inclusive referente a pai e mãe, por eu ter defraudado a autoridade dos meus pais. E agora estou aí com situações a resolver com papai e mamãe. Para curar a minha vida, né? De atitudes do passado que eu tomei, vou ter que aplicar aqui, pilares da libertação, em atitudes que eu tomei, independente de Deus. Ah, mas agora já não está tudo resolvido? Agora já está tudo resolvido, Cristo já resolveu, mas eu vou pagar minhas dívidas do passado. Até nessa questão, né, de pai e mãe, tem o mandamento do Senhor com promessa. Sim, é. Porque num dos textos que a gente leu hoje, falou, nesse de Romanos, falava assim, toda autoridade é constituída por Deus, né, e não há autoridade fora de Deus, porque Deus é a fonte da autoridade, então se existe autoridade, é constituída por Ele. E quem se coloca contra uma autoridade delegada, está se colocando contra o próprio Deus. Trazendo para a questão da autoridade no lar, que seria pai e mãe, a palavra tem uma promessa ainda sobre isso. Se você não honra teu pai e tua mãe, ou pelo contrário, fala, se você honra teu pai e tua mãe, fala, vai viver bastante e vai ser bom, né? Vão ter bons para que te vá bem. Aí você pega a vida de uma pessoa, trabalho atrás de trabalho, emprego atrás de emprego, que é mandado embora, que não dá certo, a vida da pessoa não progride, cada vez está indo mais para trás. Não estou falando que é só isso que acontece. Talvez, vai orar um pouquinho com o Senhor, para ver se o Senhor não traz a revelação, se não tem um problema com a autoridade. A última coisinha que eu vou falar, só para a gente terminar, o Chico me contou quando ele esteve aqui em Agudos, que um irmão era desse jeito, só mandado embora, só dívida, não ia pra frente, não conseguia emprego, começava um emprego novo, no dia seguinte mandando embora, e os irmãos orando, pondo a mão na cabeça e jejuando, e nada de resolver a situação. Aí eles oraram para que Deus trouxesse revelação a respeito do assunto. Deus trouxe. Há 20 anos atrás, no primeiro emprego do cara, ele tinha furtado a empresa. Antes de ser cristão, antes de servir o Senhor, roubava a empresa. O que os irmãos orientaram? Não, você tem que procurar essa pessoa aqui e você tem que trazer isso para a luz. Foi procurar. Na época, o senhor que era patrão dele já tinha idade. 20 anos depois, o homem já poderia estar morto. Ele encontrou o senhor. Foi falar com o senhorzinho, estava lá com não sei quantos anos, quase morrendo. Estava lá assim, ó, todo carrancudo, chegou para falar com ele e disse, eu tenho que falar com o senhor. Pois não, eu lembro de você. Então eu fiz isso, roubei, defraudava, fazia tudo. Ele falou assim, eu sei que você fazia isso. O homem estava guardando há 20 anos isso no coração, amargurado e ressentido. Ele falou assim, e eu quero dizer que hoje Jesus muda a minha vida, estou aqui hoje porque Jesus me disse que a minha vida não vai para frente, porque eu desonrei uma autoridade. Então, sobre qualquer autoridade que eu vou me colocar agora, do emprego, não dá certo, porque eu estou amarrado com você, eu tenho um vínculo lá atrás que não está resolvido. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. O homem diz, eu te perdoo, e isso é muito importante para mim. O homem estava preso naquilo há 20 anos. O homem não conseguia nem morrer, porque tinha essa angústia dentro do coração. E Deus trouxe cura naquilo ali. E o Chico deu testemunho que esse homem, a sua carreira fez assim, ó. Cresceu. Só emprego atrás de emprego bom e crescimento.
Lá na Baixada eles falam que a pessoa trabalha em Cubatão, né? É top, né, Cleise? Porque ali tem umas empresas de petróleo, né? Um negócio assim. Então, esse homem arrumou assim, na semana seguinte, depois de resolver essa situação, arrumou um emprego lá na empresa de petróleo, e a sua carreira fez assim. Estava presa a sua vida. Então, tem promessa do Senhor sobre nós a respeito de autoridade. E o exercício da autoridade e da submissão é ativo. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos ir atrás daquilo que Deus quer, e Ele já disse, submetei-vos às autoridades. Precisamos procurar as autoridades, nos colocar debaixo da autoridade. Isso não é fácil, nós somos empregados, nós somos filhos, nós somos mulheres, nós estamos no corpo de Cristo, nós temos vários relacionamentos que demandam essa relação de autoridade e submissão. Mas é bênção de Deus. Quando nós nos convertemos, recebemos o Senhor Jesus, nós já nos colocamos debaixo da autoridade de Deus. Então não vamos ficar quebrando a cabeça ou batendo a cabeça contra a parede, não aceitando as autoridades delegadas por Deus e tentando achar algo na palavra que vai nos respaldar, porque não vamos encontrar. A palavra nos diz que Deus vai governar a nossa vida, vai ser o Senhor da nossa vida, através do exercício da submissão às autoridades delegadas que Ele colocou sobre nós. Amém? Queria propor de nós orarmos de 2 em 2 sobre esse assunto, profetizarmos um sobre o outro. Se houver necessidade, você já confessa com o irmão. Se houver situação de pecado sobre essa questão de autoridade, confesse e já ora e busca o Senhor, tá bom? Mas passar um tempo mesmo orando, buscando a Deus e profetizando submissão na vida uns dos outros, tá bom? Ele sempre vai falar da obediência, ele sempre vai falar de submeter,
Garganta seca ou lugar de seco? Garganta seca.